Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. É dia de jogo importante, começa o duelo de semifinal da Copa do Brasil. Cruzeiro concentrado desde ontem na Toca da Raposa 2. A dúvida que tem o técnico Leonardo Jardim. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Nesta quarta-feira, noite de Copa do Brasil. A primeira semifinal começa hoje, a outra semifinal amanhã, entre Vasco e Fluminense. Hoje, 9h30 da noite, Mineirão lotado, o Cruzeiro enfrentando a equipe do Corinthians, começando este duelo que vale vaga na finalíssima da Copa do Brasil. Partida de volta no domingo, lá na Neoquímica Arena, em São Paulo. O Cruzeiro concentrado desde ontem, os ingressos esgotados. Ontem até apareceu um bilhete ou outro, uma carga ali que foi voltando aos poucos para o site, mas tudo esgotado novamente. Quem achar ingresso aí tem que dar muita sorte. Inclusive, a gente fez uma matéria no Central da Toca com um alerta, porque teve um golpe que foi dado e a gente até explicou com detalhes no nosso perfil, no Central da Toca, que foi um golpe sofrido por torcedores do Cruzeiro que tiveram ingressos cancelados, cancelamentos indevidos e cobranças via Pix. O Cruzeiro tem acompanhado essa situação. Se você receber algum contato aí de WhatsApp, então não faça nenhum Pix, mas é um golpe que aconteceu aí nas últimas horas. E é importante o torcedor estar ligado. Se o seu ingresso foi cancelado, não faça nenhum Pix em WhatsApp. Espere aí um contato do Cruzeiro ou tente fazer contato com o Cruzeiro para esclarecer toda essa questão. Lembrando que o apito hoje é de Anderson Daronco, o Rodrigo D'Alonso estará no VAR, o árbitro de vídeo. Sobre o time, o técnico Leonardo Jardim ainda tem a dúvida na esquerda, Sinisterra ou Arroio. Isso só será definido aí nas próximas horas. Agora, pela manhã, vai ter aquela ativação que o Leonardo Jardim sempre faz em dia de jogo à noite. Então, é quando ele, com certeza, aí vai montar o time que começa. Com essa dúvida, Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Sinisterra ou Arroio e Caio Jorge é o time provável do Cruzeiro para este duelo importante, então, começando o mata-mata de semifinal da Copa do Brasil. Uma atenção para hoje. O Cruzeiro entra em campo com alguns jogadores pendurados. São 3. O Wanderson ainda não volta, ele cumpre suspensão. Está treinando normalmente para domingo. Será a opção aí para o técnico Leonardo Jardim. Mas o Cruzeiro tem como pendurados o lateral direito William, o volante Lucas Romero e o atacante Caio Jorge. Nenhum aí pode levar o cartão amarelo, porque senão vira desfalque para o jogo de domingo lá em São Paulo. Os cartões não foram zerados, mesmo se passar para uma final também não serão zerados, é o que prevê o regulamento da Copa do Brasil. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Contei para vocês na semana passada de forma exclusiva sobre a preocupação dos dirigentes do Cruzeiro em relação à chance de Leonardo Jardim não ficar para 2026, certo? Nessa segunda-feira, o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, admitiu isso e disse mais. Ele contou que existe uma boa chance de o treinador português se aposentar. Essa declaração foi dada depois do evento no Rio de Janeiro, que premiou os melhores do campeonato. O Pedro foi representar 4 atletas que fizeram parte da seleção do torneio, mas não puderam participar porque estão concentrados para o jogo contra o Corinthians. A frase do Pedro Lourenço, abre aspas, o Leonardo Jardim tem vontade de não ser mais técnico. A gente está conversando e esperamos que ele continue com a gente. Falo com o Leonardo todos os dias. Posso dizer que a gente deve muito a ele.
O Leonardo Jardim só vai embora se quiser. Inclusive, já propus um contrato de 5 anos. Posso contar também que, além desse contrato extremamente longo, o Pedrinho BH, ou Pedro Lourenço, como queiram, estava disposto a fazer do treinador do Cruzeiro alguém tão bem pago quanto o comandante do Palmeiras, o Abel Ferreira, salário na casa dos 3 milhões de reais mensais. Hoje, Leonardo Jardim ganha 1,5 milhão de reais por mês, mas a grande questão é que o Leonardo Jardim parece mesmo disposto a ir embora. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. O Natanael falando, e o Gabigol? Tem alguma informação, Samuel, sobre o Gabi? Ô, Léo, o Gabigol vai ficar no banco amanhã contra o Corinthians e eu até hoje falei aí nas quentes do dia sobre toda essa história, né? Primeiro, né? Ontem o Pedro Lourenço falou sobre o Gabigol, que tem contrato até o final de 2028, que entende o lado do jogador de querer jogar mais, né? A única coisa concreta dessa história toda até hoje o Gabigol falou que ia conversar ao final da temporada, né? Para alinhar todos os detalhes e tudo, planejamento, porque realmente ele quer jogar mais. E o Pedro Lourenço falou o seguinte: isso aí é com a comissão técnica, né? Não tem como você contratar um jogador, se você fizer isso, aí é maluquice, né? O técnico é quem decide quem vai jogar e por aí vai. Então não tem... O Gabigol, ele pode chegar ao final do ano, conversar e resolver e pedir para ser negociado, e aí as partes vão conversar e tudo. Isso aí pode, é legítimo acontecer, né? Mas hoje não tem nenhuma conversa nesse sentido, né? Até porque o foco do Cruzeiro é disputar aí as semifinais, tentar chegar à final, disputar a final. E o Gabigol, ele vem entrando nos jogos aí, o Leonardo Jardim conta com o atleta, né? Em alguns foi importante, em outros não conseguiu desempenhar, o que é normal também. E por conta disso, eu fui procurado até pelo pai do Gabigol, o seu Valdemir Silva, e aí ele me mandou e autorizou dizer o seguinte, e aí, repito, é o que o pai do atleta está falando, né? Ele... só para deixar claro, não existe nada de negociação com algum clube. Zero negociação. Totalmente focado nas finais da Copa do Brasil, nas semifinais e final, né, caso o Cruzeiro avance, e o projeto do Cruzeiro. E que venha Libertadores. Ele falou, o pai do Gabigol, o seu Valdemir Silva. Eu perguntei, eu posso falar isso que você está me dizendo e citar? Sim, tranquilamente. Então tá aí repassando o lado do pai do Gabriel Barbosa, né? Do Gabigol. Então vamos acompanhar, né? Eu acho que discutir muito isso sem ter informação concreta, a gente não vai sair do lugar aqui, até porque a temporada ainda está rolando e com um compromisso importante aí para nós, né? E que bom, né, que o pai dele, uma aspa importante. Eu acho que nesse momento, ainda mais se tratando de jogador que é estrela, né, jogador que tem um staff, tem, enfim, uma imagem. Normalmente a gente vê uma situação mais conturbada, o disse-me-disse fica muitas vezes no ar. Não nesse caso, né? O pai, que é uma figura evidentemente importante para a carreira do atleta, não criando nenhuma polêmica e dizendo, né, olha, nós estamos preocupados aqui no hoje, no agora, no Cruzeiro, não tem nada, não tem nenhuma proposta, não tem nenhuma conversa ainda. Obviamente, quer dizer que ele vai ficar? Não sei, amanhã não sei, a conversa como pode fluir, o interesse dele, se uma proposta pode aparecer. O melhor disso tudo eu acho que foi isso, viu, Pedro? Não criar nenhuma história para além e não deixar nenhum clima de disse-me-disse aí no ar. Até porque, Léo e Pedro, o negócio agora eu vi o Valor falando sobre isso na Band e eu concordo muito. O Gabigol não está ficando sem contrato, né? Ele tem um contrato, né, até o final de 2028. Né? Então, se tiver uma conversa para não quero continuar, acho que não tá legal, isso e aquilo, tem muita coisa para acontecer, até porque
tá parecendo que vai ser um atleta livre a partir de 31 de dezembro, a partir de 1º de janeiro, né? A situação do final de 24, que ele viveu no Flamengo. Tá parecendo que é a mesma situação, as pessoas se esqueceram disso. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nesses momentos também, porque determinadas coisas, elas podem servir para muitas pessoas, né? Não estou falando nem só questão de estão tentando tumultuar o ambiente do Cruzeiro, mas a gente sabe como que é esse período de especulação, principalmente agora com essa mudança de calendário. Então, algumas equipes ou alguns profissionais vão tentar passar a imagem para suas respectivas torcidas de que estamos já nos movimentando, estamos antecipando o mercado, e nada melhor do que falar de um atleta como o Gabigol. E aí utilizam dessa história de que o Gabigol não está sendo titular, mas não é como se o Gabigol tivesse escanteado no fundo do banco de reservas. Não, ele tem jogado, ele tem entrado com frequência, ele foi titular recentemente. Então acho que o torcedor do Cruzeiro, aí, quando o pai do atleta procura o Samuel, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado também com o que a gente consome. Só hoje saíram várias coisas do Cruzeiro. Acho que o Raposão só não está no mercado porque a janela de transferência dos mascotes ainda não abriu ou ainda não foi criada, porque quando ela for, ele também estará... Está sendo monitorado, viu, Pedro? Está sendo monitorado. Do jeito que as coisas acontecem. Então, o foco do cruzeirense eu acho que tem que ser na Copa do Brasil. O Cruzeiro está numa semifinal de Copa do Brasil com muita autoridade, está diante de um grande adversário, é um clássico nacional, Cruzeiro e Corinthians, e o atleta está focado nisso. O atleta sabe, e mais do que ninguém, um atleta como o Gabigol sabe muito bem o que é estar na história de um clube caso o Cruzeiro consiga conquistar a Copa do Brasil. Não só ele, como os outros jogadores. Então, ter cuidado, ter tranquilidade, porque a gente sabe que o Cruzeiro está num outro momento. É hora de focar no futebol ali do Cruzeiro, nas semifinais de Copa do Brasil, e amanhã estaremos diante de um grande jogo. Essa tem que ser a notícia. Todo o resto a gente debate depois que terminar a Copa do Brasil. Agora, esse trecho final, Léo, da mensagem do pai do Gabigol chama atenção, né? E que vem a Libertadores. Mostra o peso de uma Libertadores para a sequência da carreira do jogador, e a gente sabe que o Cruzeiro vai disputar a competição para brigar pelo título, né? O Gabi tem visto como a instituição tem se preparado. É um ponto importante. Particularmente, já até falei por algumas vezes aqui na Samuca TV, eu gostaria de ver o Gabigol seguindo. Acho que você ter um cara como ele, que ainda não tem 30 anos de idade, é o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores nessa competição, seria fantástico. E aí pensando também em um Cruzeiro, quem sabe, jogando em mais de uma maneira. É um cara que pode ser ainda mais útil do que já foi nessa temporada. Acho que está tudo muito esclarecido, e agora é focar na Copa do Brasil. Às vezes, alguns tentam minar um cara que já mostrou por várias vezes o que pode fazer em momentos decisivos, né? Mas o Gabigol é um cara maduro, sabe lidar muito bem com isso, é profissional, e eu tenho certeza que está preparado, se acionado, para fazer a diferença para o Cruzeiro. O Cruzeiro é o único dos semifinalistas da Copa do Brasil que tem um cara do perfil do Gabigol no banco de reservas. É um privilégio imenso que a gente tem, e tomara que ele possa estar fazendo a diferença.